Então, os encontros que a gente vai fazer tem a ver com esse livro, As Cartas do Caminho Sagrado, que é da Jamie Sams, né, uma mulher, e ela é uma descendente dos índios norte-americanos, eu não me lembro agora exatamente qual é a tribo, né, não me lembro de cabeça, mas ela traz nos livros dela, ela tem uma série de livros, né, a cultura norte-americana, a cultura dos índios norte-americanos, né? E a Jane Sams, ela é interessante o trabalho dela, porque ela trabalha muito a partir de cartas, né? Então, cada carta com um conteúdo simbólico. Então, ela tem vários digamos, conjuntos de cartas, e um deles, que eu acho que foi o primeiro que ela editou, é esse Cartas do Caminho Sagrado, que é um caminho através da cultura desses índios norte-americanos, né? Então, ela faz, a gente pega o texto dela, a gente vai ver que ela não vai falar exatamente somente de uma tribo específica, mas ela vai trabalhar de vários aspectos desses povos que tem a ver com a cultura dos índios norte-americanos, tá? Porque ela é dos Estados Unidos. Então, né, a primeira carta, né, que ela traz é a carta O Cachimbo, que é a carta que a gente vai ver hoje, o símbolo, né, o que simboliza essa carta. Então, a carta diz que é oração e paz interior, né, o que ela está trabalhando. Então, a gente vai ver aqui, né, o símbolozinho do cachimbo e a bolsa onde ele é guardado. Então, eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver, estou com dificuldade de passar, deu aqui, passou. Então, quero colocar para vocês, então, né, esse aqui é o cachimbo, é um exemplo desses cachimbos que são utilizados, né, e a gente tem aqui essa parte, que é a parte que é colocada a erva que vai ser fumada, né, geralmente é o tabaco, né, e essa haste que é por onde vai passar a fumaça, né. Então, os índios, eles colocavam que, na realidade, esses 2 elementos, eles representam yin e yang, masculino e feminino, sendo que essa parte que vai conter a erva, né, seria a parte feminina, e a haste por onde passa a fumaça seria a parte masculina. Então, que só existe o cachimbo diante da complementariedade desses 2 aspectos, o masculino e o feminino. Então, que na realidade a mensagem que o cachimbo passa é uma mensagem de complementariedade entre masculino e feminino, né. Então, na realidade, quando a gente trabalha a questão dessa carta, a gente está trabalhando justamente essa capacidade de integrar os múltiplos aspectos de nós mesmos, né? Ela vai falar, é uma carta que fala de um processo de integração. Então, o próprio cachimbo, ele vai representar isso. Bom, mas esse cachimbo também ele vai produzir uma fumaça, né? Uma fumaça, ele tem o fumo. E esse fumo ele entra dentro de quem fuma e ele também vai para o céu, né? Vai para as nuvens, ele vai acender esse fumo, né? Então, à medida que ele entra por um caminho interno dentro de quem fuma e também ele sai para um caminho externo, ele vai representar 2 caminhos que são super importantes, né? Que são o caminho da alma, né? Que é o caminho para a nossa essência, é o caminho para aquilo que é essencial em nós, né? Para aquilo que realmente representa quem sou eu, né? Esse desejo de ser, né? Esse aspecto de propósito que cada um de nós tem na nossa essência. Cada um de nós é diferente um dos outros, né? E cada um
de nós tem um propósito nessa existência. Esse propósito, ele se traduz por essa palavra, alma, né? E o caminho da alma é um caminho para dentro, é um caminho para a profundidade de nós mesmos, para aquilo que a gente tem de mais íntimo, por esse impulso inicial. Mas, ao mesmo tempo, existe o caminho do espírito, né? O caminho do espírito é o caminho de elevação, é o caminho de contato com a totalidade. Então, o cachimbo, ele faz esses dois caminhos ao mesmo tempo, né? Ele nos propõe um contato muito íntimo com a gente mesmo e também um contato com a totalidade. E é interessante porque ele nos traz um processo alquímico, né? Porque se coloca essa erva, né? Que os índios, geralmente, eles usavam o tabaco, né? Mas podem ser outras ervas que propõem uma alteração de estado de consciência, né? Então, mas a erva em si, ela não manifesta o seu poder se ela não passar por um processo alquímico. E esse processo alquímico é um processo de fogo, né? Então, é necessário que essa erva queime, né? E é interessante que no livro ela diz assim que a erva não pode sobrar nada, né? A erva, quando é colocada no cachimbo, ela tem que queimar inteira. E ontem a gente falava, para quem assistiu a apresentação sobre a Páscoa, né? Que a gente falava do cordeiro, que os rituais do cordeiro, né? Para os hebreus antigos, quando se sacrificava o cordeiro, né? Ele ele deveria ser consumido todo naquela noite, né? Do sacrifício. E se sobrasse algo, deveria ser queimado, porque não poderia ser se deixar para o outro dia, né? E aqui se repete esse mandato, né, de que não possa sobrar nada, que tudo tem que ser queimado, tudo tem que ser transformado. Eu não posso deixar algo, não confiar e deixar algo para amanhã. Tudo tem que ser transformado, né? E daí existe essa questão que o resultado dessa queima é esse fumo, né? Esse fumo que tem a ver com o elemento ar, né? Que penetra profundamente o fumador, né? E que ascende em direção aos céus, à totalidade. Então, esse caminho duplo que vem através de uma transformação alquímica através do elemento fogo. Então, a erva, né, ela vai propor um estado alterado de consciência. Mesmo o tabaco, né, o tabaco a gente usa vulgarmente na nossa cultura, no cigarro, né? Mas o tabaco utilizado pelos índios, ele é um tabaco que vai proporcionar uma alteração de estado de consciência. Então, a gente pode chamar esse tipo de substância de enteógeno, né? A palavra enteógeno tem a ver com uma substância que te coloca em contato com Deus, né? E a forma como a gente percebe a realidade, o mundo cotidiano, muitas vezes é uma forma muito limitada, né? Então, a nossa cotidianidade, ela costuma nos bloquear a percepção, a gente acaba percebendo menos do que a gente poderia perceber. E essas substâncias, muitas vezes, elas nos ajudam a alterar o estado de consciência para perceber mais. Quando a gente faz biodança, né, a gente não utiliza substâncias, a gente utiliza a própria dança, porque a dança promove, né, através das transformações fisiológicas que ela propõe, a dança, ela nos altera o estado de consciência, é como se não. Na realidade, nós produzimos daí, através da dança, através da vivência,
as substâncias internamente, através de neurotransmissores, hormônios, as substâncias que nos alteram o estado de consciência. Né? Então, o vivenciar algo pode nos alterar o estado de consciência. E a biodança trabalha justamente com isso, né? A alteração do estado de consciência a partir de danças que especificamente vão alterar a nossa química interna, né? E que vão provocar uma expansão de estado de consciência sem a necessidade de utilizar substâncias externas, né? Então, de certa forma, quando a gente faz biodança, a gente fuma o cachimbo, mas a gente fuma o cachimbo através, né, da própria dança. E daí, bom, só lembrar, assim, que essa utilização dessas substâncias que os índios utilizavam na nossa sociedade, muitas vezes ela vai ser utilizada de forma errada, né, equivocada. As substâncias que elas provocam alteração de estado de consciência, elas são substâncias sagradas e elas têm que ser consumidas no nível ritual, né? E na nossa cultura a gente banaliza isso e utiliza como entretenimento, ou como fuga, ou como para aplacar nossa ansiedade. E isso faz com que a gente acabe preso à substância, né? Então ela acaba tendo um efeito contrário do que ela deveria ter. Em vez de ampliar o nosso estado de consciência, ela acaba nos aprisionando, né? Então, lembrando que toda substância que tem caráter sagrado, ela tem um contexto para ser utilizada. E esse contexto, e daí eu volto para a biodança, né? Esse contexto dentro dos índios, né? Era um contexto onde as pessoas se reuniam em roda, e o cachimbo ele era um cultivo da paz, do diálogo, da formação de acordos entre as pessoas, né? E lembra muito a própria biodança, quando eu digo que quando a gente faz biodança, a gente fuma o cachimbo através da dança, né? Eu não estou brincando, né? Porque na realidade esse cachimbo a gente também vai fumar ele através do compartilhar uns com os outros, né? O quanto a gente compartilha paz, a gente compartilha empatia, a gente compartilha sentimentos. É um pouquinho o que a gente está tentando fazer aqui também, né? Dessa forma virtual. Então, não precisa exatamente de uma substância externa para que a gente tenha essa vivência, né? Mas é necessário a intenção de que a gente possa partilhar, né? Eu acho que o primeiro ponto é a intenção, né? Essa intenção que hoje talvez seja o que nos resta, né? Porque a gente não pode se encontrar presencialmente, a gente não pode formar uma roda, mas a gente tem a intenção, e a intenção faz com que isso aconteça. Então, falando em intenção, né? O livro ele fala que cada um de nós irradia algo aos outros, né? Então é como se a gente jogasse uma pedrinha num lago e essas ondinhas que vão se abrindo, formando círculos. Então, cada coisa que a gente coloca no mundo de nós mesmos vai ressoando e vai atingindo as ondinhas de outras pessoas, né? E essa expansão e ressonância, o livro coloca que a gente é responsável por ela. Então, tudo o que a gente coloca no mundo não se limita ao que aquele ato de colocar, né? Tudo que a gente coloca no mundo se expande. Então, se a gente coloca coisas bonitas, coisas boas, isso vai se expandir. Se a gente coloca violência, agressividade, né? Se a gente coloca inveja, isso também se expande, né? Então a gente poder ter a consciência de que nós estamos expandindo coisas e quais as coisas que a gente veio expandir. Então essa carta, quando a gente retira essa carta, né? Ela é a oportunidade de a gente poder se integrar mais, né?
e entrar em contato com essa alma, né? Com esse propósito essencial, fazer um mergulho profundo dentro de nós mesmos para daí poder ir para a totalidade. Ela fala dessa complementariedade, de que para eu ir para o total, para fora de mim, eu tenho que também tocar para dentro de mim. E dentro de mim encontrar aquilo que faz com que tenha um sentido a minha expansão, né? Essa expansão que eu tenho, que a carta propõe, é uma expansão de algo de propósito, algo muito, como algo que eu vim fazer nessa existência, esse contato profundo com quem sou eu, o que eu vim fazer nessa existência para que eu possa levar para a totalidade.